Onde está a liderança da economia digital? Esse vídeo foi estimulado pelo um post que eu fiz lá no LinkedIn compartilhando um artigo da Valor Econômico publicado no dia 31 de janeiro de 2020, há pouco tempo agora, e escrito pela Bárbara Bigarelli, tá? Que fez um resumo do quê? Do relatório aqui de pesquisa da MIT Sloan Management Review, que diz The New Leadership Playbook for the Digital Age. Ou seja, eles fizeram uma análise com 4.300 líderes de 190 países lá pela primavera de 2019, certo? E aí o que acontece? Assim, a Bárbara começa o resumo desse artigo, dessa pesquisa, dizendo assim: a maioria dos executivos em posição de liderança diz estar preparada para comandar suas organizações na economia digital, mas na realidade eles desconhecem ou não possuem as habilidades para fazê-lo. Essa é uma das conclusões de um estudo realizado pelo MIT Sloan Management em parceria com a multinacional de soluções de TI, a Cognizant. O que eu queria começar aqui fazendo primeiro comparação e análise aqui. Eu estava uma vez numa palestra e eu vi o palestrante ele comparar a teoria X, teoria Y do McGregor sobre os colaboradores, os funcionários de uma empresa, que diz que o teoria X é aquele profissional que o indivíduo comum ele precisa ser mandado, ele não quer trabalhar por natureza, ele só quer proteger a sua segurança, ou seja, é o famoso que todo mundo diz: eu quero manter a zona de conforto, eu tenho meu emprego, eu quero proteger o emprego, eu não sou estimulado ao trabalho, o trabalho é sofrimento para mim. E o da teoria Y é que ele realmente quer crescimento, quer estudar, faz parte da vida dele, fazer a diferença dentro do ambiente de negócios, porque não é só no ambiente de negócios, é intrínseco do ser humano produzir, criar, não é isso? Desenvolver pessoas, fazer o bem para a humanidade. Então, o que ele fez ali? Ele distribuiu post-its para todo mundo naquele dia, de uma cor e de outra cor, e nessa cor, antes vamos falar assim, nessa cor ele diz assim: escreva nesse post-it se você é teoria X ou teoria Y, e todos escreveram. Ele diz assim: guarde com você isso aí. Aí agora ele diz assim: escreva num outro post-it de outra cor qual o percentual de profissionais que existem na sua empresa de teoria X. Ou seja, aqueles que precisam ser mandados, que não se mexem, e cada um escreveu. Aí disse assim: agora passe para o lado, porque eu não confio em vocês, estava brincando com todo mundo, e disse assim: agora peça para o seu colega, seu auditor, e ele vai dizer o que você respondeu. Beleza? Beleza. Tinha, eu acho que, mais de 600 pessoas na plateia. E aí ele disse assim: levante a mão quem tem um post-it com Y, ou seja, que todo mundo se considera Y. E a grande maioria, eu acho que só uns 2 não levantaram a mão. Todo mundo era Y, todo mundo gosta de trabalho, gosta de tudo que eu já falei aqui do Y. E aí ele perguntou assim: levanta a mão quem tem mais de 80% para cima de que a empresa tem de profissionais de teoria X, ou seja, precisa ser mandado, precisa ser controlado, e vários levantaram a mão. Ele diz assim, mas não muitos ainda. Ele disse 70%, mais gente levantou, 60%, 50%, a maioria levantou a mão. Conclusão: todo mundo acredita que toda empresa é formada por teoria X, precisa ser montado. Por outro lado, todo mundo se acha teoria Y. E a ideia dele que foi apresentada foi a seguinte: gente, é impressionante. Todo mundo considera que todo o resto da humanidade é X e só ele próprio é Y. Cadê os X? A gente não enxerga os X na plateia, porque todo mundo se considera Y. Sabe por que eu fiz essa comparação? Porque vocês viram como é que começou o estudo. Todo mundo se acha, mais de 70% dos executivos entrevistados concordam que estão individualmente preparados para lidar com os desafios da nova economia. Mas esse percentual caiu de forma significativa, assim, despencou para a ordem de 12%, 10%, o que, quando eles foram questionados sobre possuírem determinadas habilidades digitais, eles realmente conseguem ser líderes na economia digital? Não, eles não dominam o que é isso. Então é interessante, por que eles dizem que estão preparados, mas não conseguem
não dominam o que significa isso. Entre eles, usar dados para a tomada de decisões e aumentar a performance das equipes e conhecimentos técnicos que inspirem o respeito em outros colegas. Aqui ela terminou o primeiro parágrafo falando em dados. Então eu gostaria de trazer uma outra palestra que eu ouvi num evento chamado Harvard Business Review Week, que foi em São Paulo, em que um professor de Harvard apresentou assim: gente, organizações da economia digital, da nova economia, têm 3 pilares fundamentais para elas, e principalmente para seus líderes, que estimulam toda a cultura que vai acontecer na empresa. Primeiro, elas tem uma coisa chamada obsessão por clientes, Customer Obsession. E eu já falei muito aqui, a gente fala Business Agility, ela tem cliente no centro. Então vocês vão ver o modelo do Business Agility Institute, cliente no centro. Versão 5 do SAFe, o Scale da Agile Framework, falando de Business Agility, cliente no centro. Então, cliente, tá? E esse cliente, eu diria, pensem em partes interessadas como um todo, tá? Mas o cliente, aquele que paga pelo uso das suas soluções, é o crucial, é o principal aqui, certo? Qual é o segundo pilar que é colocado lá, que o professor apresentou? É o seguinte, data-driven, ou seja, as organizações da nova economia são totalmente orientadas a dados, que é o que eles estão falando aqui, mundo digital. Isso, informações. E terceiro pilar, business agility. Eu preciso de capacidade de me adaptar às mudanças de meio, ser flexível para atender necessidades, demandas de clientes e por aí vai. Trabalhar em ciclos mais curtos, tomadas de decisão. Então, gente, assim, ó, vou seguir aqui. Coletivamente, existe a percepção desse despreparo. Mais de 80% de todos os entrevistados afirmaram que as organizações precisam de líderes digitais e apenas 40% acreditam que sua organização possui uma estrutura robusta para ter ou desenvolver esse tipo de liderança. É o famoso, estamos preparados, o resto tudo tem que se preparar. O resto não está preparado, mas eu estou. É a mesma coisa do exemplo do teoria X e Y. É engraçado isso. Então aqui vem um ponto. O que é essa liderança da nova economia digital? O que eu vou colocar para vocês é o seguinte: não é mais suficiente somente aqueles treinamentos de liderança que a área de gestão de pessoas costuma ministrar. Ou seja, é essencial, mas não é suficiente. Então pensem, vamos falar de perfil comando-controle, perfil visionário, perfil modelador, não é isso? Perfil coach também, tudo isso precisa ser discutido, precisa ser trabalhado e até aqui eles falam sobre isso. E eu vou dar exemplo, vou continuar aqui dizendo o seguinte, olha só, somente 12% acreditam que possuem um gestor com a mentalidade necessária para a transformação digital. Gente, todos estão preparados, mas só 12% tem um gestor. E menos de 10% com as habilidades para a empresa prosperar nessa nova era. Eu vou trazer aqui no canal um resumo disso aqui, tá? Porque vocês vão ver que dentre as habilidades nós estamos falando de hard skills, sim. A gente precisa de análise de estratégia, a gente precisa de governança, a gente precisa de gestão de portfólio de uma forma enxuta. Tudo isso está associado aqui. Não basta só ser soft skills aqui em liderança e muito menos comando-controle. Vamos seguir. Segundo o relatório do estudo, é evidente que a digitalização está criando demandas sem precedentes na liderança. Demandas sem precedentes. Como disse um amigo meu, que está atrás dessa câmera agora, neste exato momento, ele disse o seguinte: gente, é impressionante. O passado a gente trabalhava com conhecimentos sólidos, claros, definidos e desenvolvíamos competência em gestão e liderança com base nesses conhecimentos. Hoje está sempre em mudança. A ideia aquela do mundo VUCA está aplicando aqui. A gente está sempre mudando. Cada ano tem uma abordagem nova, um pensamento diferente. Só que o que a gente tem batido sempre na tecla? Os conhecimentos essenciais são os mesmos, de décadas. Só que aqueles que foram esquecidos ou negligenciados por todos, pela grande maioria. E agora é necessário que eles sejam feitos. E aí o que ele diz assim? Está criando essas demandas sem precedentes na liderança e forçando com que as organizações mudem a forma como operam no nível mais básico, tá? E eu vou dizer, de gestão. Habilidade com dados, segundo especialistas ouvidos pelos pesquisadores, não será mais restrita ao CIO ou a uma divisão específica. Vocês viram que aqui se bateu nos dados.
orientado a dados. Mas vamos lá, obsessão para o cliente, foco em valor lá no final da cadeia logística e, por fim, agilidade de negócios. Para fechar aqui, o que eles disseram? 3 motivos cruciais. Falta de entendimento sobre o que o mundo digital significa na prática, concordo plenamente, não é informatizar. Há diversos pontos cegos que impedem os gestores de verem ou construírem um novo caminho. Quando a gente fala em pontos cegos, ele usa no artigo aqui, no relatório, ele fala em pontos nebulosos que me dificultam formular uma estratégia. Óbvio, se quem ainda fica formulando estratégia baseada só em análise SWOT não é suficiente. Eu já falei isso até, procurem aqui no canal Pure Care Model, lá para análise da estratégia de negócios. Eu preciso falar de propósito, de resultados, de business capabilities, capacidades e também de recursos, que são as entregas das iniciativas, tá? Por fim aqui, ó, diante da pressão por mudar, imperam tensões que geram falta de confiança e criam uma cultura de inércia. Caiu lá de novo. Confiança deveria ser a essência de tudo. Aí ele fala de 3 perfis de liderança que eles encontraram a partir dos dados, para fechar o vídeo aqui, e diz o seguinte: um deles engloba aquilo que já foi considerado normal em termos de liderança, né? Considerado normal porque era comum nas empresas ter uma liderança que impera sobre comando e controle, e aquela que acredita na hierarquia para exercer influência e poder. Cargos, não é isso? Quantas pessoas eu tenho na minha equipe, os feudos. Gente, isso aqui morreu, não queremos mais, isso aqui atenua, atrapalha. Vai na direção oposta desse mundo de economia digital. O segundo grupo, eles colocaram aqueles que prezam por valores constantes como ética, confiança e integridade. Sim, é extremamente importante, isso precisa estar, e a gente no modelo do Agile Business Owner, no modelo de competências, a gente fala desses elementos aqui. A gente fala de um monte de elementos, mas esses 3 estão lá. E por fim, o terceiro, o profissional que possui entendimento digital e flexibilidade para liderar. Aí eles dizem, para concluir, é uma mistura do segundo com o terceiro grupo que a liderança de sucesso dessa nova era deve sustentar, segundo os pesquisadores. Para encerrar e não ir muito além, porque eu já estou com 13 minutos aqui de vídeo, olha só. Assistam um vídeo que a gente fala que agilidade de negócios é tornar os negócios incríveis. E para isso, todo líder de negócios tem que ter 5 variáveis na sua mente. E essas 5 variáveis, a gente fala de variável porque a gente monta uma equação para fazer uma brincadeira ali com um estudo. A primeira é de resultados. A segunda é de pessoas que geram resultados. Pessoas incríveis geram resultados incríveis, mas com tecnologias incríveis, em processos incríveis, enxuto. Pessoas, tecnologias e processos. Lean, ágil, exponencial. Diante de experiências incríveis, uma cultura de transparência, experimentação, aprendizagem, confiança, de segurança psicológica. É assim que nós vamos ter os líderes da economia digital. Não é só data-driven, não é só gerar um monte de dados, tá? Pensem nessas 5 últimas variáveis que eu falei para vocês e coloquem em prática, questionem os líderes de vocês, levem essa nova cultura aí para a organização de vocês. É uma questão de sobrevivência, gente, certo? Um grande abraço e até o próximo.